Paz do Senhor, Igreja do Senhor, boa noite. Eu peço que a igreja abra a palavra do Senhor no livro do evangelista Lucas. Vou abrir aqui. Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 15. Amém? Eu peço que a igreja se coloque de pé e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino do evangelho do reino de Deus. E aos 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu Jesus: A vós outros é dado conhecerdes os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Pai Santo, Deus de graça e misericórdia, a tua palavra, Deus, ela foi lida, ela é preciosa e nós carecemos dela, Senhor. Carecemos, ó Pai, que fala aos nossos corações com a tua palavra, mediante, ó Deus, o agir do teu santo e poderoso Espírito, ó Deus, discerne, ó Pai, o coração do homem. Ó Deus, vai até onde, ó Deus, o homem não pode ir, Senhor, no íntimo, ó Deus, de cada um, meu Pai. Ó Deus, e que a tua palavra será revelada aos seus servos, ó Deus, de forma que eles possam ouvir, ó Deus, serem impactados com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia,
Tu és a causa, Pai, de não sermos consumidos. Tu és, ó Deus, a vida. Tu és a nossa esperança. Não há, Deus, vida sem Ti, Senhor. E nós estamos aqui como Seus filhos, ó Pai, para ouvir a Tua voz, para entender, ó Deus, a Tua instrução e para seguir os Seus caminhos, ó Pai. Ó Deus, revela a nós a Tua vontade e nos auxilia, Deus, a andar nos Teus caminhos, ó Pai, até que o Senhor venha na Tua glória, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai, hoje e para todos sempre. Amém. Pode se sentar, a igreja do Senhor. Irmãos, essa parábola que nós conhecemos como a parábola do semeador, ela fala que o semeador saiu a semear. Semear, irmãos, é algo conhecido de muitos, né? Muitos aqui gostam de plantar plantas, flores, as mulheres. Eu não sou mulher, mas gosto de plantar flores. Gosto de plantar rosas de deserto e muitas outras plantas. E eu percebo, irmãos, que quando eu jogo a semente, quando eu planto, quando eu vou cultivar, algumas daquelas sementes elas crescem e outras não. Algumas plantas que são geradas daquela semente, elas ficam frondosas, dão uma árvore bonita para se ver, né? E elas são admiradas. Outras, irmãos, têm a mesma idade, mas são pequenininhas. Eu tenho plantas que estão desse tamanho assim, que foram plantadas no mesmo dia de outras plantas que estão do mesmo tamanho, desse tamanho aqui, ó, pequenininhas. Assim, irmãos, irmãos, a expressão daquilo que o Senhor está dizendo aqui sobre a semeadura espiritual. O tema da mensagem dessa noite é semeando para a eternidade. Ouvir, reter e frutificar com perseverança. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de ouvir essa palavra e que ela seja para nós, irmãos, instrumento de edificação. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus estava pregando e as multidões o seguiam. Mas Jesus conhecia, discernia os corações. Deus discernia cada coração que estava ouvindo a sua voz. Hoje estamos aqui, muitos ouvindo a palavra do Senhor. Deus sonda cada coração. Deus sonda o meu coração, Deus sonda o coração de vocês. E a palavra de Deus é a semente. A palavra de Deus é preciosa. A palavra do Senhor, irmãos, é única, não encontrada em qualquer outro lugar, a não ser vinda do próprio Deus. Irmãos, lá em Hebreus 4, verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra do Senhor, irmãos, ela é poderosa, ela é apta e ela é perfeita. E quando o Senhor Jesus Cristo falou, ele falou sobre o semeador lançando as sementes, e ele vai dizendo: uma logo foi sufocada. E ele diz: a outra até que começou a germinar, mas a umidade faltava-lhe. Veio o sol e aquele sol era muito intenso e ela não conseguiu permanecer viva porque ela não tinha raízes. E a última, ela chegou a crescer, mas ao lado dela também cresceu espinhos e ela foi sufocada. E a outra, a quarta, ela caiu em boa terra e ela produziu muito. E a palavra do Senhor, irmãos, o Senhor Jesus expressa que a semente é a palavra de Deus. A semente, ela é perfeita. Isso quer dizer, irmãos, que o problema nessa semeadura não é a semente, mas o solo. E a palavra deixa clara, irmãos, que o solo, ele vai influenciar. E se esse solo for um solo bom, aquela semente vai prosperar. Mas ainda que a semente seja perfeita, se o solo não for bom, ela não vai prosperar. Irmãos, isso o Senhor falou para a multidão. E o Senhor Jesus, ao ser questionado pelos discípulos, ele respondeu: eu falo em parábolas,
Olha o que aqui o Senhor Jesus Cristo falou. Respondeu Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, as verdades. Aos demais falam-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ainda que a palavra seja perfeita, muitos vão ouvir a palavra e não vão compreendê-la. Não vão compreender a palavra do Senhor, mas os escolhidos, aqueles que são aperfeiçoados por Deus, aqueles que são, irmãos, regenerados por Deus, aqueles que Deus abre o entendimento, vão compreender a palavra. E nós devemos, irmãos, questionar como essa semente que foi lançada na sua vida, no seu coração, ela tem desenvolvido. Como ela tem desenvolvido no meu coração, na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque se a palavra é perfeita, se a palavra é poderosa, se a palavra, irmãos, é aquela palavra perfeita dada por Deus, necessária para transformar vidas, e nós não a ouvimos, e nós não colocamos no coração, se nós a recebemos e ela não prospera em nós, é porque o nosso coração precisa, irmãos, de alguma mudança, nossa vida precisa de alguma mudança, para que ela encontre um solo vivo, para que ela cresça e depois gere fruto. Porque o fim, irmãos, de toda a planta é gerar o fruto. É gerar aquilo que representa a vida, a frutificação. Irmãos, esse texto, ele deixa claro, irmãos, que nós não podemos usar qualquer outra coisa a não ser aquela semente que é a palavra de Deus. E o mundo tem errado porque tem usado muitas coisas que não são a palavra do Senhor. São muitas as vozes, são muitas as alegorias, são muitas as filosofias, são muitas, irmãos, as coisas pregadas que querem substituir a palavra do Senhor. E muitos irmãos têm tomado essas coisas como regra para as suas vidas, têm seguido essas coisas como se fosse a verdade absoluta, sendo que Deus falou que a perfeita palavra de Deus é aquela que restaura a alma, é aquela que transforma, aquela que realmente pode transformar o coração do homem. Irmãos, tantas as pessoas que eu conheço que têm me dito acerca de muitas outras palavras que foram lançadas nos seus corações. E as teorias, as palavras que geram, irmãos, religiosidade no nosso coração são muitas. Assim, irmãos, como os ídolos que nós colocamos nos nossos corações no lugar da palavra. Então, irmãos, podemos ter um coração que deseja a palavra, mas que não recebeu a palavra. Muitos ainda, irmãos, vão ouvir a palavra e elas vão cair num coração apto para recebê-las. Uma terra fértil, elas vão crescer e vão dar fruto. Mas outros, irmãos, receberão uma coisa que não é a palavra do Senhor. Que vieram, irmão, de um entendimento de um homem, de uma interpretação de alguém que não aceitou a palavra e criou o seu próprio caminho. E criou a sua própria religião, e criou a sua própria expectativa de vida, e tem colocado suas esperanças nessas coisas. Mas Deus fala, irmãos, que existe uma única palavra, e é aquele que semeia, que é o nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, tem semeado nos nossos corações. E é preciso, irmãos, que venhamos, irmãos, a entender a palavra do Senhor. E ele fala: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. O primeiro ponto, irmãos, da nossa mensagem nessa noite é ouvir. Ouvir a recepção da semente divina. Nós não podemos, irmãos, ter algo nascendo em nós sem que essa semente caia em nossos corações e ela venha trazer vida. É preciso ouvir a palavra do Senhor. Tudo começa em ouvir. Tudo começa em abrir o nosso coração para que a palavra de Deus ela chegue ao nosso coração. Nós ouvimos a palavra de Deus, ela é anunciada. E nós devemos, irmãos, ouvi-la atentamente, porque ela é vida para nós.
Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Observe, irmãos, que muita daquela semente que foi lançada caiu à beira do caminho. Mas, irmãos, será que uma coisa tão preciosa como a palavra do Senhor, ela deve ser desprezada? Será que a palavra viva de Deus, ela deve ser lançada fora como se não tivesse valor algum? E o texto fala que essa semente, ela caiu à beira do caminho e ela foi pisada. Ela foi pisada e as aves do céu a comeram. Então, irmãos, essa foi o primeiro exemplo. O coração à beira do caminho. Um coração, irmãos, que não é capaz de ouvir a palavra do Senhor, que não é capaz de deixar que essa palavra traga vida ao seu coração. Ela é perdida. Por quê, irmãos? A palavra do Senhor, quando o Senhor responde acerca dessa palavra, no verso 12 ele fala assim, o sentido da palavra: a que caiu à beira do caminho são as que ouviram, vêm a seguir, o diabo as arrebata do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvas. Então a palavra, ela é lançada e o diabo está à espreita, porque ele não quer, irmãos, que a palavra do Senhor, ela chegue ao nosso coração e traga vida, e traga esperança. Nós estamos vivendo uma vida como se Deus não existisse, mas Deus está olhando para cada um de nós. E a palavra dele é lançada, como hoje você está escutando a palavra de Deus mais uma vez. Você está na casa de Deus ouvindo a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela é anunciada. E essa palavra, irmãos, para muitos, ela se perde no meio do caminho. E a palavra do Senhor diz que o diabo, se você for olhar no livro de Mateus, já vai dizer o maligno, né? Os textos bíblicos, eles mudam a palavra, mas é aquele, irmãos, que é o inimigo das nossas almas, né? Que está como leão buscando a quem tragar. E a palavra do Senhor, irmãos, que nós ouvimos, que devia transformar os nossos corações, ela tem se perdido, porque nós não temos dado valor a ela. Ela entra no nosso coração, ela entra nos nossos ouvidos, mas não chega ao coração. Por quê? Porque talvez, irmãos, estejamos colocando outras coisas como prioridade em nossa vida. Talvez nós estejamos ouvindo outras vozes. Talvez nós estejamos seguindo tradições das nossas famílias. Aquilo que o meu pai, aquilo que minha mãe disse que era a verdade, e eu sigo essa verdade. Eu não posso deixar de seguir aquilo que minha mãe e meu pai me disse que é verdade, e eu estou seguindo aquela palavra. Mas em nenhum momento, irmãos, nós confrontamos aquilo que nós aprendemos nas nossas tradições com aquilo que é a palavra do Senhor. Se aquilo que os nossos pais nos ensinaram, elas são a verdade de Deus, e ao serem confrontadas com a palavra de Deus, elas também são a verdade, então devemos guardá-la no coração. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que não podemos amar a ninguém mais do que a Deus. Aquele que amar a pai ou a mãe mais do que a mim, diz a palavra do Senhor. Qual será a consequência disso? Será que nós estaremos agradando a Deus? Eu estou falando do exemplo do pai e a mãe, irmãos, porque tradicionalmente os pais e as mães trazem para nós aquilo que no início da nossa vida nós aprendemos como a verdade, não é verdade? Se os nossos pais, eles têm o conhecimento de Deus, eles vão nos passar o conhecimento de Deus. Mas se eles não têm o conhecimento de Deus, eles não vão nos passar aquilo que a vida os ensinou. Mas devemos, irmãos, entender que há um Deus. E Deus está acima de todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. Criou, inclusive, os nossos pais. Criou as nossas vidas. E nós não podemos viver sem Deus. Nós nascemos para o louvor e para a glória de Deus. E devemos amá-lo e tê-lo, irmãos, como em primeiro lugar em nossas vidas. E ele diz que a palavra dele é a verdade. E se Deus, irmãos, que eu amo, diz que a palavra dele é a verdade, eu creio de todo o meu coração na palavra de Deus. Irmãos,
As tradições podem nos impedir de ouvir a palavra do Senhor, mas também, irmãos, as experiências de nossas vidas, as dificuldades podem ter nos levado a crer em outras palavras, em filosofias, em outros tipos de religião, não sei. Mas o que eu quero que você traga ao teu coração é que existe uma verdade, que é a verdade de Deus, que Ele expressou, Ele revelou a sua verdade. E nós devemos crer nessa verdade. E se não fizermos isso, irmãos, estaremos como esse exemplo da palavra do Senhor que diz que ela caiu, a semente foi lançada e caiu à beira do caminho. São os que ouviram, vêm a seguir o diabo as arrebata do coração, porque o diabo estará, irmãos, esperando a oportunidade para tirar que aquela palavra não chegue ao teu coração e traga vida e esperança para você. Se, irmãos, primeiramente devemos ouvir, em sequência, irmãos, devemos reter a palavra de Deus. Reter a palavra do Senhor, irmãos, é algo crucial para que essa palavra traga vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela tem, irmãos, que ir para o nosso coração, para o nosso íntimo. Para que ela traga mudança, para que o Espírito Santo de Deus traga a mudança em nosso coração. Se você até dá valor à palavra do Senhor, ouve, vem para a igreja, ouve a palavra do Senhor, mas você não retém essa palavra no teu coração, então você, irmãos, está incorrendo no segundo erro. Depois que ele falou que eis que o semeador saiu a semear e caiu no meio do caminho, ele fala no verso 6, outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. E em seguir, aqui, irmãos, no verso 13, o Senhor Jesus revela essa verdade. Ele fala: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Então, irmão, diferente do primeiro, esse ouviu a palavra do Senhor com alegria. Ele diz: não, essa é a palavra do Senhor. Diferente do outro que nós falamos, que não discernia o que era a palavra do Senhor. Ela ouviu a palavra, mas a palavra se perdeu de imediato. Ela não colocou, não deu permissão que aquela palavra se tornasse vida para ela. O segundo exemplo aqui, irmãos, fala daquele que recebeu com alegria. Essa é a palavra do Senhor. E eu estou aqui para ouvir a palavra do Senhor. E ouviu a palavra do Senhor, mas logo em seguida viu as dificuldades. Quando a gente fala assim, o primeiro amor, a pessoa vem para a igreja e está feliz porque recebeu a palavra do Senhor, mas logo descobre que tudo não é um mar de rosas, Também existem as dificuldades. Nós vivemos uma comunidade que muitas pessoas carentes de Deus estão congregando no mesmo lugar, buscando renovação e novidade de vida, uma vida diferente. Então, nós todos somos necessitados, carentes, enfermos, necessitamos de cura e transformação da parte de Deus. Não somos perfeitos, erramos, mas vivemos, irmãos, crendo que Deus está transformando os nossos corações. Existe a dificuldade na igreja, porque não somos perfeitos, e existe a dificuldade, irmãos, que passamos fora da igreja. Às vezes, irmãos, aquela pessoa que ouviu com alegria a palavra do Senhor, quando chega em casa, os próprios familiares que não creem nessa verdade vão dizer: agora você vai ser crente? E começa muitas vezes a zombaria. No colégio, os adolescentes que se dizem crentes, também, irmãos, muitas vezes passam por momentos de chacota. Você vai ser crente agora? Ou seja, irmãos, eu estou dando exemplos de como as dificuldades podem tirar alegria. Alegria que um dia você recebeu a palavra do Senhor, porque você ouviu, você entendeu que a palavra era a palavra de Deus. Você estava cheio de alegria ao ouvir essa verdade. Você até disse: eu quero seguir a este Deus de todo o meu coração, porque Ele
é o Deus da minha vida. Deus enviou o seu filho, o seu único filho, e entregou ele para que morresse no meu lugar. Esse Deus é um Deus de amor. Eu vou segui-lo, mas imediatamente ao sairmos da casa de Deus, o inimigo se levanta, irmãos, ou muitas vezes a nossa luta diária, vem, irmãos, a tentação, vem a perseguição, vem a provação, mas ainda, irmãos, não aprendemos a ser perseverantes, ainda não aprendemos a ser resilientes, e o crente, o servo de Deus, ele tem que ser corajoso, ele tem que ser resiliente, ele tem, irmãos, de ouvir e ter fé no coração e seguir aquilo, irmãos, que é proposto por Deus. Porque, irmãos, certamente no nosso dia a dia, muitas dificuldades vão se levantar para que nós deixemos de seguir o Evangelho de Deus, a verdade de Deus, de sermos servos de Deus. Os adolescentes na escola, os adolescentes com o seu amigo, os adultos, também muitos com suas próprias dificuldades, seja na área sentimental, seja na área financeira. Irmãos, são muitas as coisas que eu podia falar aqui, mas uma realidade é só, que nós vamos enfrentar muitas tentações, perseguições, e precisamos, irmãos, entender que Deus lançou a semente no teu coração, para que ela desse vida. E se nós, irmãos, não valorizarmos essa semente e seguirmos com zelo, com dedicação, com amor essa palavra, ela se perderá no meio do caminho. O exemplo diz, irmãos, que é como uma semente que caiu numa pedra. Ela não tem raiz. E ela foi sufocada, o calor do sol a matou, ela não tinha água, não tinha umidade, ela secou, ela definhou. Irmãos, por certo que não queremos isso para nossas vidas, não queremos isso para os nossos filhos, não queremos isso para a nossa família. Queremos uma família próspera, queremos uma família de Deus, queremos uma família que vive o reino de Deus. Mas não se vive o reino de Deus sem a palavra de Deus. É preciso, irmãos, que criemos raízes. Deus quer nos dar robustez espiritual. Deus quer nos dar raízes espirituais. A seiva de Deus, o Espírito Santo de Deus, irmãos. Imagine que nós estamos enxertados numa árvore que brota a seiva de Deus. Como podemos, irmãos, os galhos, gerar flores e frutos, se, irmãos, o nosso coração não reteve a palavra do Senhor? Deus está fazendo a sua obra. O semeador lançou a semente. Será que ela vai alcançar o teu coração? Ou será que ela vai encontrar uma pedra? E a palavra do Senhor não vai encontrar o teu coração, porque ela morreu no meio do caminho. Então, irmãos, não podemos botar somente a culpa no inimigo. O inimigo está ao redor, sim, buscando a quem tragar. Mas você amou a palavra do Senhor. Mas o inimigo, irmãos, não trabalha sozinho. A nossa carne também passa pelas suas lutas e nós devemos, irmãos, buscar a Deus e não fugir da presença do Senhor. Quando a coisa apertar, nós devemos nos aproximar de Deus. E não nos afastarmos do Senhor. E depois, irmãos, o Senhor fala sobre a terceira. No verso 7 diz assim: outra caiu no meio dos espinhos, e este, ao crescerem com ela, a sufocaram. E o verso 14 diz assim, quando Jesus explica: a que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Qual é o fim, irmãos? Qual é o propósito de uma árvore? Não é ela dar frutos? Então ela ouviu, ela reteve, mas ela não foi capaz de dar frutos. Por que ela não foi capaz de dar frutos? Porque ela não nasceu sozinha. Do lado dela havia um espinheiro,
sufocando aquela árvore. Se, irmãos, nós queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus, nós devemos amar a Deus e a sua palavra, e ela deve ser suficiente para nós. Se, irmãos, ao nosso lado existem os prazeres, existem os pecados que muitas vezes nós acariciamos, se existe, irmãos, alguma coisa que nós carregamos ao nosso lado, se existe um ídolo, o ídolo, irmãos, não somente são aqueles que a Bíblia declaram. A Bíblia fala sobre Baal, sobre muitos ídolos. Mas o ídolo, irmãos, é aquilo que quer tomar o seu coração no lugar de Deus. E como já foi dito, o nosso coração pode ser uma fábrica de ídolos. Muitos ídolos podem surgir. E eles, irmãos, estão sufocando a palavra do Senhor, para que ela não traga vida às nossas vidas, aos nossos corações. A palavra do Senhor diz que aqui que o espinho ele nasceu junto. Existem, irmãos, certas culturas que você não pode plantar juntos. Até mesmo numa horta, quando você vai plantar um certo tipo de horta, você não pode plantar com hortelã, por exemplo, porque o hortelã tem muita raiz. E se você plantar junto, o hortelã toma conta e aquela planta morre. Ou seja, se nós, irmãos, temos o nosso coração e ele pertence a Deus, Deus deve governar as nossas vidas. E se, irmãos, estamos deixando que outras coisas tirem o lugar de Deus da nossa vida, nunca vamos dar frutos. Vamos ser crentes, irmãos, que não dão frutos. Mas será que existem crentes que não dão frutos? É para isso que Deus nos criou? Para sermos crentes que não dão frutos? Na nossa vida, irmãos, devemos crescer. Mas a palavra do Senhor diz, e ela deixa muito claro, que tem muitas pessoas que passam a vida espiritual só bebendo leite, mas nunca chega ao alimento sólido. Sempre são bebês espirituais, porque não crescem. Não crescem porque, irmãos, não estão com o coração aberto para que Deus trabalhe, não estão colocando as suas vidas para que Deus haja e transforme, para que Deus os fortaleça. Por isso, irmãos, que o tema da pregação é ouvir, reter, frutificar com perseverança. É preciso que haja, irmãos, perseverança em nosso coração. É preciso que haja raízes em nós, raízes espirituais. Deus quer fazer isso em nós. Deus quer transformar a nossa casa e a nossa vida. Mas é preciso que tenhamos a decisão de abrir o nosso coração completamente para Deus. E não servir a dois senhores. Essa mesma coisa que eu falei das plantas que não vivem juntas, é a mesma coisa. O joio e o trigo, eles estão ali concorrendo. Mas se o joio crescer muito, ele vai, colocar suas folhas para cima do trigo, e o trigo vai nascer o quê? Fraco. Nós não podemos, irmãos, ter dois senhores em nossa vida. Ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Alguma coisa vai governar as nossas vidas. Paulo diz que ele era escravo de Cristo. O meu viver é Cristo. Cristo governa a minha vida. Mas, irmãos, se não formos servos de Deus, nós vamos ser servos do Deus desse mundo. Nós vamos ser servos das nossas paixões. Nós vamos ser servos dos nossos desejos. Nós vamos ser servos, irmãos, dos nossos planos pessoais. Nós vamos ser servos de várias coisas que vamos afastar de Deus e vamos afastar de dar frutos. Deus quer que venhamos a dar frutos. Crente gera crente. Crente ama pregar o reino de Deus e anunciar. Mas como é que eu vou anunciar uma coisa que eu não vivo, uma coisa que eu não creio, uma coisa que não está no meu coração? Em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É difícil, irmãos, vivemos na nossa época como servo de Deus? É difícil, irmãos. Temos que andar na contramão do mundo. O mundo ensina uma coisa, mas o crente ele vive outra.
O mundo diz uma coisa, mas a palavra de Deus diz outra. E nós devemos ter a coragem de servir a Deus de todo o nosso coração. Devemos, irmãos, colocar isso, irmãos, em primeiro lugar em nossas vidas. Eu vou aqui dar algumas explicações práticas, irmãos, em nossas vidas. Persevere na fé e na obediência. A frutificação exige perseverança, especialmente em tempos de provação. Principalmente, irmãos, no tempo da provação, nós devemos ser perseverantes, né? Para que depois de aprovados, entendemos, irmãos, que Deus, Ele foi a nossa força. Permitindo que a palavra aprofunde suas raízes, né? Busque a santificação contínua. Não se contente com o nível básico de fé. Busque ativamente o aperfeiçoamento e o crescimento na graça. Transforme conhecimento em ação. Temos muita dificuldade, irmão, de transformar aquilo que nós conhecemos em ação, em atitudes em nossa vida. Transforme conhecimento em ação. Seja um praticante da palavra do Senhor. Não seja apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra. A fé resulta em boas obras, que demonstram gratidão pela redenção e devem ser manifestas em ações diárias. Seja um testemunho frutífero para o mundo. Permita que os frutos da palavra na sua vida sejam evidentes, para que seu bom caráter e obras apontem para Cristo, glorificando a Deus e mostrando transformação que só Ele pode dar. Mas não se engane, irmãos. Muitos que não ouvem a palavra do Senhor é porque verdadeiramente não são de Deus. Deus é que transforma os corações. Deus é que dá vida. Mas se você está aqui hoje, de alguma forma Deus, Ele chamou você para ser um adorador, para o buscar nessa noite, para ouvir a sua voz, para receber a semente. Mas não se engane. Essa semente só vai ser viva na tua vida se Deus verdadeiramente transformar o teu coração. E você deve desejar isso. Se você desejar isso, é um sinal que Deus está trabalhando no teu coração. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trazendo vida ao teu coração, à sua existência. Nós estávamos em trevas, mas Deus nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. A novidade de vida, a novidade em Deus. Não deixe que isso se perca no teu coração. Se fortaleça. Busque de todo o coração. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Viva aquilo que Deus te deu como servo, como a serva do Senhor. Amém? Que essa palavra, irmãos, venha chegar no nosso coração para trazer vida. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de graça, Deus de misericórdia. A tua palavra, Deus, ela conclui, ó Deus, esse sermão, ó Deus, dizendo que a boa semente, ela caiu na boa terra, Pai. E ela gerou, meu Pai, muitos frutos, ó Pai. Ela gerou novidade de vida, transformação, porque achou um coração cheio da tua graça. O Senhor tocou aquela vida, e aquela vida, meu Pai, foi transformada na força do teu poder. E aquela semente lançada, ela veio a trazer vida, Senhor. E ela trouxe muitos frutos, ó Pai. E certamente, ó Deus, aqueles frutos, ó Pai, ó Deus, deram vida, meu Pai, a outras pessoas. O Senhor usa os teus servos para trazerem vida a outros servos, ó Deus. O Senhor nos usa, meu Pai, para anunciar o teu reino, para anunciar os teus caminhos, ó Pai. Mas, ó Pai, repreende, ó Pai, aquele sentimento, ó Deus, que, ó Deus, afasta o Senhor das nossas vidas, que ele venha cair por terra em nome do teu Filho, ó Pai. Que haja, Pai, fé em nosso coração, uma fé viva, ó Deus, que ela não possa ser derrotada, meu Pai, por sentimentos, ó Pai, por escolhas que fizemos, ó Deus, que possamos cultivar, meu Pai, a boa semente em nossos corações, que, ó Deus, o Senhor traga vida e esperança, meu Pai, a cada um de nós. Toma conta dos teus servos, ó Deus, e dá a eles, ó Pai, essa palavra, meu Pai. Transforma também a minha vida a cada dia. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu preciso, meu Pai, da tua graça. E os teus servos também precisam, Pai. Eu oro em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.